Bem-vindos ao Domcast, mais um episódio desse nosso podcast que traz as mentes brilhantes do marketing digital. E hoje eu tô... Peraí, eu sempre esqueço de me apresentar no podcast. Não precisa cortar, porque a gente tem que, assim, ó, o pessoal tem que ver a realidade da apresentação de um podcast. A vida como ela é. A vida como ela é. Meu nome é Carolina, sou gerente de marketing da Dom Pagamentos. Estou acompanhada pelo meu co-host, Michel. Opa! E, gente, hoje a gente vai... já fugi do microfone. Hoje a gente tá recebendo aqui uma convidada muito especial e, como de praxe, eu tenho aquele textinho de abertura. Bora lá. Hoje nós temos uma história inspiradora para compartilhar com vocês. Nossa convidada passou 7 anos de sua vida como missionária, ajudando outras pessoas. Em 2021, ela tomou uma decisão que mudou tudo. Em 2021, ela viu um anúncio sobre dropshipping, pegou o pouco que tinha, que ela vai nos contar sobre isso depois, e investiu em um curso. Em apenas 4 meses, ela faturou 30 mil reais e, desde então, acumulou mais de 30 milhões em faturamento. Hoje, ela está aqui para nos contar como foi que essa jornada toda aconteceu. A nossa entrevistada é mulher, é empreendedora, é mãe e vai contar um pouquinho dessa jornada. Seja muito bem-vinda ao Domcast, Júlia Rodrigues. Obrigada, gente. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Eu gosto muito da Dom. Conheci a Dom há praticamente 1 ano. Um aninho, né? Há 1 ano. Tenho contato com meu gerente, Michel. E eu de fato, assim, gosto muito e sou muito grata por tudo aquilo que vocês transformam na nossa operação. Então, é uma parceria, assim, que eu fiz questão de estar aqui justamente por tudo aquilo que vocês causam de impacto, né? E sobre mim, você já falou um pouco. Entrei assim, no digital de paraquedas. Não sabia nada mesmo. Eu nunca tive o propósito de vida, assim, ganhar dinheiro, igual a maioria das pessoas que a gente conhece, né, em relação à história. Nunca esteve nos meus planos. Mas, a partir de 2021, eu, na verdade, estava buscando muito pouco, assim. O que eu estava buscando era alguma entrada para conseguir pagar o nosso aluguel e comida. E automaticamente pagar uma consulta, porque como você falou, sou mãe de 2, sou casada há 5 anos. E nesse período, a nossa primeira filha estava muito doente. Ela tinha um problema, uma alergia na pele, não tinha pediatra nos postos de saúde. A gente estava na pandemia. E aquilo me causava muita angústia, porque eu não tinha como pagar uma consulta particular. Então, nesse momento, assim, de caos, eu conheci o digital. Eu sobrevivia de auxílio emergencial. O meu esposo tentava fazer algum bico. Ele é fotógrafo de casamento. Todos os contratos foram encerrados por conta da pandemia. Então, época boa para poder trabalhar com fotografia, né? Não, maravilhoso. Então, assim, nos causou muito impacto do lado de lá, porque, né, tudo que a gente fazia, a gente não conseguia exercer. Éramos missionários também. Eu adolescente, fui para missão. Eu fui para missão com 17 anos, basicamente, há 2 anos atrás. Tem um fato interessante sobre a Júlia, pessoal, que eu prometo que eu vou, até o final desse podcast, eu vou descobrir a idade dela, porque ela não conta pra ninguém a idade dela. 19 Mas aí anos, me lembraram que eu tenho acesso aos dados dela pela Dom. Corta pra depois do podcast. Gente, só um pouquinho que eu vou ali no escritório ver uma coisa. Então, eu fui pra missão com 17 anos. A minha avó, toda a minha família é cristã, mas a minha avó, que foi uma das pessoas, assim, que me criou quando eu era criança, ela tinha muito isso, assim, enraizado, sabe? Ela fazia missões ali no bairro mesmo, ajudava pessoas em situação de rua, falava de Jesus para as pessoas, e eu sempre gostei muito, assim, eu acompanhava ela, criança, eu acompanhava ela. E eu, criança e adolescente, falava que eu queria crescer e ser missionária, ir para a África, porque essa também era a idealização, assim, de missionário.
Então, eu passei os meus 18 anos no Pantanal, cuidando dos ribeirinhos. Os meus 18 anos foi ali no Pantanal, eu já estava em missão. Após os 18 anos, eu fui cursar teologia e missiologia, que é de fato para a gente exercer, né, um ministério. E junto disso, eu sou de Cuiabá, eu fiz todo esse processo inicial em Cuiabá, né, mas eu tinha no meu coração muito forte de cuidar de pessoas em situação de vulnerabilidade social. A minha mãe, ela é professora, e o meu pai, ele era mecânico. Mas os dois nunca estiveram juntos, porque o meu pai era usuário de droga. Então, eu via o quanto isso afetava uma família, porque a minha família era afetada por isso. E fui para Belo Horizonte, morei na base, né, missionária. E dentro disso, eu trabalhava 100% com pessoas em situação de vulnerabilidade. Trabalhei dentro de presídios, trabalhei nas favelas, trabalhei com abrigo e com pessoas em situação de rua. E em todas elas, eu trabalhava também ensinando, tanto fazendo discipulado, quanto tirando documento, todas as questões assim que a gente conseguia alcançar, a gente fazia, mas também ensinando. E esse foi assim, o maior tempo de trajetória que eu tive entre o digital e a minha vida adulta, assim, sabe? Foi na missão. Então, já morei em Moçambique, já morei em Cabo Verde, né, que era o meu propósito de vida, ir até a África em si. Fui. E como eu disse inicialmente, esse era o meu objetivo, assim, de vida. Nunca foi o que eu vivo hoje. Então, lá atrás, a gente vivia... Para eu conseguir, por exemplo, comprar passagem para ir para Moçambique, eu vendia as minhas roupas no bazar. Fazia bazar na comunidade, na favela. E aí vendia peças de roupas que eu não usava mais por R$2, R$3. A gente pegava roupa de amigos, de doação na igreja. Vendi muito açaí na rua, vendi muita água na rua, água, coquinha, vendi na praia. Tem uma história da água legal. Como é que é a frase que a gente tava conversando? A frase é: compre uma água para se refrescar, mas saiba que só Jesus mata a sua sede. Viu? Ela já trabalhava com marketing desde lá, entendeu? Eu sempre fui boa em copy. Essa foi maravilhosa. Essa foi muito boa, né? O pessoal não copia. E durante, acho que foi 2019 ou 2020 a pandemia. Isso. 20. Foi 2020, março de 2020. Eu me casei em 2019. Meu esposo também é missionário. E aí nós nos casamos em 2019, assim que eu cheguei de Cabo Verde, né? Que também é um país africano. Uhum. E poucos meses depois, startamos a família, né? Mas começou a pandemia e a nossa filha veio no meio da pandemia. Então, assim, eu me sentia muito perdida em relação às áreas, porque aqui a gente estava na missão, eu estava fazendo algo, né, que eu me preparei a vida toda para fazer, para exercer e tudo mais. E aí veio a pandemia e a gente 100% perdido, assim. Principalmente em questões financeiras, né? As igrejas fecharam, com as igrejas fechadas a gente também não conseguia receber nenhum tipo de oferta. Então a gente tentava fazer alguns bicos para sobreviver, né? Pagar aluguel e comer. E chegou um período que a gente realmente não tinha nada, tipo assim, nada. Eu lembro que o meu esposo, ele falou que ele ia fazer jejum, sabe, tipo, não comer, por 30 dias. Mas, na verdade, é porque o que tinha pra comer lá era só fígado, e ele não come fígado. E aí... Tadinho, gente. A gente tava nesse período, assim, muito caótico. E grávida, depois a neném nasceu. Começou a fazer alguns bicos de pedreiro, assistia tutorial no YouTube de como levantar um muro e ia fazer. Como as igrejas estavam paradas, elas depois começaram a fazer cultos online.
Então, o que eu fiz? Eu comecei a oferecer para as igrejas pacote de artes pronta para eles postarem falando qual horário seria a live, essas coisas assim, sabe? E assim, eu conseguia levantar algum valor e esse valor dava, assim, no máximo pra gente pagar aluguel e comprar alguma coisa. No meio de tudo isso, tinha uma fotógrafa em Belo Horizonte que eu seguia. Ela era uma fotógrafa de bebês, newborn, sabe? Uhum. Eu seguia ela. E é uma pessoa muito renomada em BH e tudo mais. Eu acompanhava e um dia ela postou a foto do filho dela. Um moleque, assim, de 16 anos na época, com a plaquinha preta. Daí, eu fui no perfil desse menino. E no perfil desse menino tava falando que ele já tinha feito X milhões com marketing digital e tudo mais. E eu não entendia muito bem o que era. Eu olhei os stories daquele menino e vi que ele tava com outras pessoas. E uma dessas pessoas tava falando sobre abrir uma loja na internet sem estoque e você poderia vender, né, todos os produtos que você quisesse através dessa loja. Eu vi isso num dia. No outro dia, esse menino ia abrir vagas pro curso dele. E eu lembro que eu falei lá em casa, olha, se o curso dele for até R$200, a gente poderia tentar comprar. Só que o menino falou, né, que era dropship e tudo mais. Gente, eu não sabia o que significava dropship. Coloquei no Google ali, mas, assim, tive uma resposta 100% genérica e não dava pra entender o que era. Não tinha GPT antigamente, né? Não então... tinha. Pô, cara, é verdade. Mas o menino falou que faturava 1 milhão no mês com lojas online. Fiquei muito curiosa pra saber onde tá esse guri agora. Eu acho que eu conheço esse guri. Tá. Depois a gente vamos, porque ele deve estar bem, né? Porque 2021, 1 milhão, agora deve estar com quanto? Tá, depois a gente discute quem é. Cadê você? Ele lançou esse curso e no dia que ele lançou o curso, eu vi o valor do curso dele. Era R$997. Gente, R$997 era um valor mais alto que o meu aluguel. 900, era, assim, muito dinheiro. Mas muito dinheiro mesmo. R$997 era praticamente trabalho de um mês, sabe? E aí, poxa, na hora que, né, eu vi que era R$997, já falei, e aí a gente não tinha nem os 200. Imagina 997, né? A gente tava comendo fígado. Mas, nesse mesmo dia, sem a gente falar nada pra ninguém. Tipo, nada pra ninguém. Eu nunca fui de falar sobre alguma situação pras pessoas pra buscar ajuda ou pra pedir dinheiro emprestado. Exemplo, a gente tava passando tudo isso em Belo Horizonte, a minha mãe, em Cuiabá, nunca ficou sabendo de nada. A minha irmã fala, Júlia, mas por que você não falava? Eu tenho uma teoria de que eu não nasci quadrada. Então, eu consigo automaticamente desenvolver coisas que me geram renda, né? E aí, a gente não tinha falado pra ninguém. E por volta de umas 5 horas da tarde, o nosso pastor mandou uma mensagem. E aí ele falou bem assim, ei, filha, me manda a sua chave Pix aí. Eu ainda respondi, mas pra quê? Aí eu falei assim, não, só me manda. Eu quero mandar um valor pra vocês. E ele mandou exatamente R$1.000. Tipo assim, exatamente. Caramba. Ele não sabia de nada. Não, ele não sabia de nada. De nada. A gente não tinha falado nada pra ninguém. E eu conheci o perfil do menino um dia atrás. No dia que o menino abriu o curso, o pastor mandou mensagem, do nada, pedindo a chave Pix e mandou R$1.000. E aí, eu peguei o dinheiro e aí ficou aquela coisa. E agora? A gente gasta ou não gasta, né? paga aluguel e compra comida, procura uma médica pra beber, ou a gente compra esse curso. E aí, eu pedi o valor, né? Conversei com meu esposo, falei, não, deixa eu investir no curso. Confesso que a minha intenção era saber o que o curso falava e depois tentar pedir o reembolso dentro dos 7 dias.
pra conseguir pagar o aluguel e comprar comida. Já tinha um hacker já na cabeça. Já tinha. É um brasileiro. E hoje, quando lança curso, fala assim, olha, pô, o cara pediu devolução 7 dias, exatamente no 7º dia. Não dá. E aí, comprei o curso, comecei a assistir. E, gente, desde o dia que eu comprei esse curso, assim, talvez tenha 1 ano que eu durmo por 6 horas, assim, sabe? Porque antes eu passava 2, 3 dias acordado na frente do computador. Eu não fazia mais nada, assim, porque eu peguei uma responsabilidade que eu não tinha mais pra onde ir. Tipo, a gente não tinha mais o que fazer, sabe? Não tinha outra saída. E comprei esse curso no mês 6 de 2021. Eu demorei bastante tempo pra conseguir fazer a minha loja. E a minha loja, o primeiro nome da minha loja era A Lojinha Store. Bem criativa. A lojinha está... Amarelo queimado. A cor da loja, horrível. Nossa. Horrível. E eu lembro que demorei em torno de 1 mês e meio pra fazê-la e tudo mais. Era tudo muito difícil pra mim. Tipo, muito difícil. Parece que eu tava fazendo uma coisa assim de outro mundo, sabe? Parece que eu tava configurando, sabe? Configurando um site, assim. E mês 6. No mês 9, era setembro, todo mês, na missão, a gente faz alguma coisa, né? Mês das mulheres, a gente fazia alguma intervenção a respeito. Mês dos homens, alguma intervenção a respeito. E no mês de setembro, a gente também fazia, que era algo relacionado ao suicídio. Isso é Setembro Amarelo. Exato. Setembro Amarelo, isso, Setembro Amarelo. Prevenção do suicídio. Prevenção do suicídio, isso mesmo. E naquele ano a gente não tava fazendo nada porque tava tudo fechado. Não tinha as pessoas não estavam na rua, né? Eu sempre senti muita falta. Eu estava sentindo muita falta da minha rotina, né? De ir pro presídio, de fazer alguma coisa e tal. Então, eu queria montar alguma coisa que ligasse aquilo que eu estava fazendo no momento. Eu tinha contato de uma médica que era da minha igreja, trabalhava num hospital que a gente fazia intervenção. Eu falei com ela e procurei no Google sobre Setembro Amarelo. E lá apareceu alguns girassóis, que significa vitalidade, vida. E nisso eu fui no AliExpress e coloquei girassol. E apareceu um colarzinho de girassol lá no AliExpress. Eu coloquei o colarzinho de girassol na minha loja e eu fiz uma oferta. Cada pessoa que comprasse o colar de girassol iria doar um sachêzinho de sementes de girassol que seria plantado nesse hospital, no jardim desse hospital, lá de Belo Horizonte. A gente pegou tudo, pegou foto do hospital, coloquei na copy e fiz a oferta exatamente dessa forma. Fui pro Instagram e procurei páginas relacionadas a girassol. E tinha uma página que só posta frase, mas é muito engajada, chamada O Mundo do Girassol. Entrei em contato com essa menina, falei pra ela, né, sobre o projeto, o que era, e ela me cobrou R$50 pra postar nos stories e no feed. R$50 ela postou, era umas 6 horas da tarde. Tava na rua, assim, tava na esquina da minha casa. E eu tinha esquecido. Ô, gente, começou a pingar venda. Aquele barulhinho da Shopify que todo mundo gosta, né? O tempo todo. E eu saí correndo mesmo lá pra casa. Pra ver o painel da Shopify. E aí, tipo, um tanto de gente na loja. Nesse dia, dentro de 24 horas, a gente conseguiu um resultado de 10 mil. A gente investiu 50. A gente conseguiu um resultado de 10 mil. Que CPA barato, né? Não é? Meu Deus. E vendo isso, eu falei, nunca mais saio daqui, né? É isso. Nunca mais. Descobri o que eu quero acabei fazer de pro resto descobrir. da minha vida. Encontrei a impressora de dinheiro. O pessoal fala. E a partir dali, eu consegui montar um caixa, porque em todo esse período a gente precisava testar produto, né? Mas a gente não tinha dinheiro para testar produto. Então, o que eu fazia? Eu prestava serviço em alguma coisa, eu fazia trabalho de faculdade para as pessoas que estavam cursando alguma coisa. Então, eu entrava no grupo do Facebook de pedagogia Unopar. Eu entrava lá e falava, quem tiver trabalho para fazer, eu Manda faço. para nós que nós... Exato.
E ali eu conseguia dinheiro para investir em ads. Mas com o caixa do Girassol, era no mês de setembro, eu consegui testar mais produtos. E aí a gente entrou praticamente nas ofertas de Black Friday, né? Que é em novembro. Então, ali eu consegui virar de verdade. E aí em dezembro, eu bati o primeiro milhão. Em dezembro, ou seja, eu entrei no mês 6. E em dezembro, eu bati o primeiro milhão. Meu Deus, na minha apresentação ali, muito pouquinho, 30 mil. Porra, podia ter dito, né? 4 meses, 1 milhão, que é a realidade. Desculpa, pessoal. Não, é que no mês 11... Ah, é verdade. No mês 11, eu 5 faturei... Isso, eu faturei mais de... Que aí foi o meu primeiro faturamento alto mesmo, assim, que vi retornando, De né? retorno Isso. líquido. E aí, faturei um pouquinho mais de 100 mil e deu 30 mil de lucro. Caramba. Deu 30 mil de lucro, tipo... 180, 190 mil faturados e deu Mas 30 a mil lojinha de já tinha melhorado de experiência, né? Ou era a lojinha ainda? Não, já tinha mudado, já tinha mudado. Essa menina é madrugadas e madrugadas, tu acha que ia ficar lojinha? É, Cara, genial, tá? mas assim, a partir dali, a gente começou a ver, não a nossa vida mudando, mas a gente começou a ver um caminho de nova vida, sabe? Porque a gente vivia com muito pouco e muito escasso. Não que tenha faltado em algum momento. E eu acho que é algo que a gente aprende assim na missão. Que talvez falte aquilo que a gente queria, mas sempre tem outra coisa. Então, eu não tinha nada pra comer, mas tinha fígado. Pô, eu adoro fígado. Eu odeio. Eu também gosto muito de fígado. Tu gosta? Eu gosto, minha Eu esposa odeio. odeia. Odeio. Nossa, eu gosto muito. Sabe o louco? Eu adoro o cheirinho. Quando tá fazendo fígado, o cheirinho que fica Da na casa, cebola, eu né? amo. Aí eu vou assim, ó, louca pra comer, chega lá, bato na boca dele. Eu adoro fígado, adoro pegar ele Expectativa assim, ó, colocar na panela, adoro. Então, tava lá, uma das minhas comidas preferidas. Mas, claro, era porque a gente não tinha outra opção. E, assim, nesse meio do caminho, até da missão, assim, né, foi muito importante pra mim, é muito importante pra mim até nas decisões que eu tomo hoje, empreendendo, sabe? Né, de não olhar mais pro dinheiro do que para aquilo que eu acredito em momentos mais... Então, exemplo, quando eu vivi na África, em Moçambique em si, que foi o tempo que o período de tempo mais longo, né, que eu passei, era muito inspirador como as pessoas viviam, assim, porque com muito pouco eles eram muito alegres e eles olhavam muito um pro outro. Eu tenho uma palavra tatuada que é Ubuntu, e lá eles usam essa palavra para falar sou o que sou porque todos somos nós. Então, eles olham muito O coletivo, pro né? coletivo, pra comunidade em si, sabe? Tipo, de não passar por cima do outro pra ter algo mesmo que falte pra você. Então, né, eu acredito que ter vivido tudo isso é algo que soma muito hoje na nossa vida, assim, sabe? E eu falo na nossa vida, não só na minha vida, na vida do meu esposo em si, mas na vida de todo mundo que tá ao nosso redor, porque a gente consegue falar sobre isso. A gente consegue falar, poxa, eu fui pra Moçambique, vivi isso, isso e isso. E acaba que alcança muito mais pessoas, né? Então, a partir de dezembro para janeiro de 2021, a gente teve um boom em relação ao digital. E a partir dali a gente só começou a profissionalizar e a entender, né, como que a gente gostaria de trabalhar. Então, comecei uma operação nacional, que fazia só China-Brasil, né? Comecei uma operação nacional de calçados, pouco tempo depois, que também trouxe, tipo, praticamente 60% do resultado que eu tenho hoje em relação a 30 milhões veio por conta da loja nacional de calçados. E dali desse momento, assim, decisivo, né, que foi a entrada, que eu acho que rompe o início de tudo, tanto medo de ter sido o golpe, tanto se vai dar certo ou não, tanto o período cansativo de né, ter ali um motivo muito escasso,
exemplo, o meu motivo inicial era não ter o que comer e a minha filha tá mal, né? A gente não ter muito para pagar aluguel. Então, passa-se algo mesmo que você vai só se profissionalizando para posteriormente ir alcançando outras metas. Uhum. Então, eu vejo o digital assim como um caminho muito amplo e você consegue se estabilizar e, de fato, não só mudar de vida, mas alcançar muita gente, sabe? Hoje a gente consegue igual, por exemplo, com uma vida financeira 100% diferente, mudar ou alcançar muito mais pessoas. Eu consigo empregar pessoas que são missionários, por exemplo. Ou na Casa Lar que a gente trabalhava, em Recife, alcançar com o financeiro essas pessoas. Poxa, quando eu trabalhava lá, eu vivia como obreira nessa Casa Lar. A Casa Lar é como se fosse um abrigo, né? Tem pessoas, crianças, órfãos que moram lá. Ou que foi retirado da casa por conta do conselho tutelar, então, enfim. E tinha dias, não é um conselho, não era uma Casa Lar do governo. Tinha dias que os meninos não tinham o que comer. Eles pegavam banana verde do pé e batiam no liquidificador como vitamina. Nossa. Meu Deus. Não tinham o que comer. Véio. E pra eles estava tipo assim, eu não vou dividir contigo não, viu, tia? Bichinhos. E então, assim, hoje em dia, a gente sabe que... Uma coisa que eu falo pra galera, assim, é que, poxa, 30 milhões de faturamento, ou para quem tá, né, 1 milhão de faturamento, 10 milhões, 500 mil, 100 mil, nunca vai ser só faturamento, porque Dash não paga nada, né? Dashboard não paga nada, plaquinha não paga nada. Uhum. E é significativo porque reverte em várias outras coisas, assim, tanto entre os nossos quanto nos de fora. Então, eu acho que hoje... de tudo que eu vivo, essa é a parte mais significativa. Ai, cara, eu amo esse podcast, cara. Segunda vez que eu me emociono aqui, quase começo a chorar. Porque, assim, é muito legal essa história de superação, assim. Porque a pandemia, ela realmente foi um divisor de águas no mundo, na vida de todo mundo. E aí, a gente escuta muitas histórias da pandemia, enfim. E como o marketing digital mudou a vida das pessoas nesse período. Nossa, escutar a tua história e saber... que, né, sozinha tu conseguiu tudo isso, um curso de 997, a história, tipo, tudo foi caminhando pra que a tua vida mudasse. Sim. Principalmente com criança pequena, assim, eu consigo Já entender sabe. um pouco mais desse assunto, porque a pandemia, o pico dela foi, sei lá, em março de 2020, e minhas filhas nasceram em abril de 2020, então foi bem pesado, ainda mais numa situação adversa aí. Júlia, eu vejo ali no Instagram que tu compartilhou uma foto uma vez, né, que... É até um escrito que tu tinha feito pra ti mesmo, né? Sobre quando tava começando uma operação, tentando lá e... agora eu não posso desistir. Como é que foi essas dificuldades ali nesse momento? Eu coloquei, na verdade, um print de uma conversa minha com uma outra pessoa no Discord. Pessoas que tinham comprado esse mesmo curso. Eu falava, isso foi no mês 10. Olha só, no mês 10 de 2021. Eu falava bem assim, eu tô exausta. Já são muitas noites que eu tô aqui. Mas a pessoa não respondeu. Eu mandei, mas beleza, vai valer a pena. Eu não saio daqui enquanto não virar o jogo. Acho que foi isso. Porque assim... E a pessoa não respondeu, né? Não, depois falou e tudo mais. Isso foi no mês 10, né? Uhum. Isso foi no mês 10, se eu não me engano. Eu tinha tido ali só a entrada do Girassol, mas no mês 10 eu ainda não tinha acertado um produto. Uhum. Só que, aí eu tava falando exatamente isso. Tô testando o produto, não vai, as pessoas entram na loja, fica lá as pessoas como visitantes e ninguém inicia um carrinho, ninguém compra. E eu ficava... Sabe quando você fica rastreando o passo do cliente dentro da loja e ninguém comprava? E, obviamente, aquilo gerava muito desânimo. Gente, quando eu falo que eu sentava na frente da cadeira e eu não fazia absolutamente mais nada em relação, assim... Eu não via a luz do sol. Eu saía da cadeira
pra ir dar mamar pra minha filha. Só. Tipo assim, só eu esquecia de comer, de beber água, de tomar banho, de fazer qualquer coisa. Não dormia. E eu ficava na frente da cadeira. Porque, mais uma vez, eu olhava como não tem outra chance, sabe? Eu preciso dar certo aqui. Eu usei de um dinheiro que a gente não tinha pra comprar um curso. E eu preciso dar certo aqui. Eu entrei em contato depois com o rapaz que me vendeu o curso. E eu falei, olha, eu não tô conseguindo entender. Eu não tenho mais dinheiro em casa pra gente comer. Não consigo pagar o aluguel. E, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer mais. Aí eu falei pra ele que eu tava pensando em pedir um reembolso. Porque a gente não tinha mais o que comer, de fato, dentro de casa. E aí ele falou, ei, Julie, entendo a sua situação e tudo mais, se você quiser o reembolso eu te dou. Mas eu tenho certeza que essa é uma excelente oportunidade pra você mudar de vida. Aí, tipo, ali, eu lembrei daquilo que eu queria de verdade. Falei, não, segura então, porque eu não vou desistir. E continuei. Mas enquanto eu continuava, vinha a exaustão de... meu Deus, ainda tô aqui e nada. Então, mês 10, só que no mês 11 foi ali o mês que eu tive os 30 mil de lucro, né? Da primeira escala, assim. E aí, dessa mesma escala, que eram produtos da própria Black Friday, eu lembro que a gente conseguiu validar 3 produtos na Black. Robô aspirador. Um tênis, o ortopédico e o kit de sutiã. Na época era o 5D, Comfort 5D, o de rendinha. Era um kit de 3 sutiãs de rendinha. Isso era o auge. Era bem a época, o auge. assim. Então, você pegou o auge dos 3 produtos, assim, que em 2021 tava hypadaço, sabe? Exatamente. E sutiãs, assim, vendia muito, muito, muito na época. Então, no mês 11 começou essa escala. No mês 10 eu tava falando, meu Deus do céu, eu tô muito exausta. Mas não sai daqui enquanto não virar. No mês 11, de fato, foi a maior entrada de... Agora a gente consegue respirar. Claro, consegue respirar muito mais em relação a conseguir comprar. Gente, eu lembro perfeitamente do que eu fiz quando o dinheiro caiu na minha conta. Conta. Eu fui pro mercado. E falei que eu queria ir sozinha, queria ir sem meu esposo. Porque ele ficava me regrando. Eu falei, não eu vou sozinha. É a mesma história. Só muda de casa, né? Lá em casa é a mesma coisa. Tipo, fico, vem cá, vai não. Não, porque o que a gente ficava fazendo? A gente pegava as coisas, colocava no carrinho, mas antes de ir pro caixa, ficava lá num negócio de ler preço, lendo o preço e colocando num outro carrinho, pra colocar só aquilo que a gente conseguia pagar antes de ir pro caixa. Aí, quando eu peguei mesmo o saco desses 30 mil, eu falei, não, eu vou pro mercado hoje e eu não quero que vai comigo, só vai lá me buscar. Nossa, mas eu fiz a festa, comprei um tanto de coisa pra mim. Depois a gente foi a minha filha já tava com 6 meses, a gente foi na verduraria, compramos um tanto de coisa também que dava pra neném comer e tal. E aí, a partir dali, de fato, a gente começou a ver dinheiro. Gente, eu era missionária. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. 30 mil reais era... Mas é que eu acho que não dá pra ter a noção de quando eu falo que 30 mil reais era muito dinheiro. 30 mil reais era muito dinheiro. Muito dinheiro. Tipo assim, pra alguém que não tinha nada, sabe? Tipo, a gente não tinha nada. Bora, 5 meses antes, 3 meses antes, a gente não tinha nada. Pra vocês terem uma noção, eu morava numa casa que era o quarto, a gente não tinha uma cama, a gente só tinha um colchão emprestado da base. A gente não tinha guarda-roupa, ficava tudo na mala. A gente não tinha geladeira, porque não cabia uma geladeira na cozinha. Não tinha armário. O que a gente tinha pra guardar as panelas, que eram de doações. E as pessoas que me doaram estão no meu Instagram, inclusive, me acompanham. Ah, que legal. As panelas em si. O que a gente tinha pra guardar as panelas eram caixotes que a gente pegava. De feira, né? Exato. De feira, a gente colocava embaixo da pia, que a pia não tinha os armários planejados, bonitinho, que existe hoje, né? Era aberto.
fechava com um plástico, sabe? Tinha um fio. Cortininha, né? Isso, Aquela tinha um fio e cortininha. plástico. E ali a gente deixava os caixotes com as panelas e tudo. Então, assim, eu tinha recém-casado, mas a gente não podia fazer coisa boba, tá? Tipo, a gente não podia fazer uma comida pra mais tempo, porque não tinha onde guardar. A água a gente não tinha onde guardar. Justamente porque a gente não tinha geladeira. E não cabia, gente. Tipo, não cabia uma geladeira lá na cozinha. Só dava pra ficar uma pessoa. Porque era muito pequeno. Caramba. E coisas assim, tipo, pra alguma coisa da casa e tudo mais, na maioria das vezes, meu esposo encontrava numa caçamba, aí trazia pra ajeitar e deixar dentro da casa, sabe? E esse foi o nosso primeiro cenário, sabe? Tipo assim, de fato, sem absolutamente nada. E aí, mais uma vez, no meio disso, a gente não falava pra ninguém como a gente tava. A minha irmã falou, essa semana, eu chamei ela pra ir no Rio de Janeiro. E ela, Lugar bonito, lugar legal, de Não, pessoas simpáticas. maravilhoso, uma cidade maravilhosa. E aí ela falou bem assim, nossa, Ju, tipo, quem diria, né? A gente junto no Rio de Janeiro, tipo, do nada. Ela falou, eu lembro quando você morava lá em Belo Horizonte, em 2020, 2021 e tal. A gente fazia videochamada com você nunca mostrou sua casa pra gente. Você, tipo, ficava com o celular no rosto, assim. E era justamente 3x4, né? pra que a minha mãe não visse, sabe, o cenário que eu tava. Porque eu sei que se ela visse, ela ia se endividar. Ela ia pegar ali parte do salário dela pra me mandar. E uma vez que eu saí de casa, eu já tinha saído de casa há muito tempo, porque eu já tava na missão. Eu tinha consciência de que era minha responsabilidade prover, né, mim e do meu esposo, prover aquilo que era sustento nosso. Então, assim, eu nunca falei. E desse nosso primeiro cenário, que a gente tinha era 100% escasso, até a nossa primeira virada, né, que foi lá os 30 mil de lucro, é que assim, eu não gosto de falar que era algo que eu não imaginava, porque eu imaginava. Se eu não imaginasse, eu não continuaria lá trabalhando. Ah, isso é interessante. Tipo assim, tu já imaginava Já. que ia dar certo. Tinha esse mindset. Já. Olha já. que coisa. Até E porque olha- a modelagem foi feita com um cara com uma placa de milhões. Tipo assim, pô, se o cara tá fazendo milhões aqui, eu não vou conseguir fazer também. E eu falava assim, não, se um moleque tá fazendo, porque o menino tinha 16 anos. Eu falava, não, se o moleque tá fazendo, eu vou fazer. E outra coisa, antes de conhecer o digital, morando lá na casa, eu sempre coloquei prazo pra sair de lá. Tipo, sempre. Eu falava, eu não vou continuar aqui. Em tal tempo eu vou sair daqui. E a gente, de fato, conseguiu sair, né? E fomos pra um apartamento daí. Aí já tinha geladeira, né? Aí tinha geladeira, uma geladeira bonita que nossa, era meu sonho comprar. Comprei na Black Friday também. Pronto, comprei na Black Friday. Lá que eu vendi, Voltou do mercado com a geladeira. comprei uma geladeira. Então, assim, era algo muito desproporcional, gente. Pra minha família entender o que estava acontecendo depois, eu lembro que depois de um tempo, a gente foi se morar em Cuiabá, né? Porque a gente queria que a nossa filha tivesse contato com a nossa família. Com a minha família. A família do meu esposo é gaúcha. E eu saí de casa missionária, né? Tudo que eles sabiam era da missão. E aí, quando a gente foi morar em Cuiabá, a gente já foi morar numa casa muito boa. Muito boa mesmo. Que, assim, não é normal no contexto ali da minha família, sabe? Então, quando chegou a casa lá... que os parentes falam, só pode estar roubando, Aham, né? O que essa menina tá fazendo? Não, quando a gente chegou, a gente chamou todo mundo, fez churrasco e tudo mais. Aí, tipo, meu tio falou bem assim... Não, essa casa aqui é uma casa... Não, ele falou assim, que casa de rico é essa, gente? O que tá acontecendo? Não sei o que e tal. Depois ele viu que a gente só ficava em casa, ele sugeriu da gente procurar um emprego, porque ele tava preocupado com a gente.
Muito bom, né? A gente do marketing digital sempre se ferra, né? Porque essa pessoa fica trancada no escritório o dia inteiro, não fala com ninguém. Por que será? Esse período da gente procurar emprego. Mas, assim, é muito mais por preocupação da gente estar doido, eu acho, de ter alugado uma casa naquele nível e tá em casa o dia inteiro, sabe? Tipo, não tá trabalhando, porque eles não entendiam o trabalho, né? Na verdade, eles não sabiam o que a gente fazia. Eu também tenho que falar, eu faço dropshipping. Pessoa que não tem conhecimento vai dizer, o quê? Não, quando perguntam... É de peixe? Fishing? Quando perguntam com que você trabalha, eu falo marketing digital. Ah, tipo aquele negócio de tráfego pago. Eu falo, é isso aí. É isso aí. É isso. Segue. A minha mãe falava assim, quando eu comecei a trabalhar no digital, minha mãe falava assim pras amigas dela. Não, meu filho tá bem de vida, tá trabalhando com tráfico, né? Tráfico pago. A minha mãe também fala, a Julinha faz tráfico pago. Que droga. Nada ajuda. Poxa, mãe, não veja isso. A gente está no caminho certo. Mas aí ele falou sobre essa questão assim, de procurar um emprego. Mais uma vez, muito mais por essa questão de preocupação, né? E depois de um tempo a gente começou a falar aquilo que a gente estava fazendo, começou a mostrar o resultado, até para entenderem. E foi um impacto muito grande para todo mundo, né? Só que automaticamente a gente consegue alcançar assim de uma forma que a gente não conseguiria antes. E são pessoas muito importantes para mim. Exemplo, esse meu tio. Esse meu tio, ele fez o papel de pai na minha vida inteira. Uma vez que o meu pai não foi presente por conta do vício. Então, poder somar com ele financeiramente quando precisa. Minha mãe não tinha um carro. Então, consegui dar um carro para minha mãe. E poder fazer isso foi muito bacana. O meu avô, ele estava morando numa casa que, assim, imorável. E eu consegui fazer com que ele voltasse para a casa que era dele, inclusive, mas que eu consegui fazer comprando a casa que era dele para ele voltar para lá. E coisas que têm um impacto muito grande naqueles que, sabe? Um ponto. Eu perdi o meu avô tem pouco tempo, esse meu avô. E eu não estava no Brasil, tem pouco tempo mesmo. Tem um mês e meio. Eu não estava no Brasil, não daria tempo para eu voltar. Mas a minha família não tinha, naquele momento, o valor do velório. E eu tinha, obviamente. Então, assim, consegui alcançar financeiramente, tanto nos momentos bons quanto nos momentos caóticos, assim, sabe? Que, poxa, que são no caos, dilacerador para qualquer pessoa. Conseguir alcançar financeiramente também, sabe? Para fazer algo digno. Então, mais uma vez, o digital ele abriu portas assim na nossa vida, além de qualquer dashboard, além de qualquer faturamento, justamente porque alcança a vida de muita gente, sabe? Tipo, uma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, de um player também, ele fala que se o dinheiro que eu recebo me alcança, ou só alcança a minha família, ele não está servindo tanto assim. Então, poder servir financeiramente é algo que, perante aquilo que eu acredito, também faz muito sentido, sabe? Então, mais uma vez, os 30 milhões de faturamento é algo que hoje a gente tem certeza de que nunca vai ser só dashboard, ou só número, ou só algo... Nunca é só dinheiro, né? Ou 30 milhões de faturamento, sabe? O número é fantástico. É fantástico bonito até de falar, né? Exato. É fantástico ter as plaquinhas e tudo mais. Mas ter a consciência de como isso nos alcança, né? E alcança pessoas que a gente ama e pessoas que estão ao nosso redor, assim. Então, hoje, a nossa vida muda. E, gente, a gente tá falando de algo que aconteceu há 3 anos... que tem acontecido há 3... Vocês têm ideia que há 3 anos atrás eu tava lá naquela casa? Sim. Tipo assim, comendo fígado. É surreal.
passa muito rápido, né? Assim, parece que a trajetória que você contou ali parece que foi um período muito extenso, mas Parece que ela tá contando 10 anos atrás, tipo assim. Mas eu acho que a há 10 pandemia anos atrás você fez tinha quantos isso com a anos mesmo, gente, só pra né? saber? Há 10 anos atrás eu tinha 8. Boa, cara, ela não perde. Mas assim, eu queria te perguntar, hoje, se fosse hoje a Julie, naquela situação, tu acha que com dropshipping tu teria chegado nos mesmos resultados? E aí eu te faço essa pergunta, mais num sentido da gente entender o mercado hoje, né? Se é um começar mercado... hoje do absoluto zero, né? Até para as pessoas que estão nos vendo, porque essa história, a tua história, ela é uma história de superação, de resiliência. Muita gente que tá nos vendo aqui hoje pode pensar, cara, ela conseguiu, então eu vou conseguir. Vou lá procurar um curso de dropshipping. Olha, eu acho que sim. Uhum. Eu acho que não tão com tanta facilidade. Porque, assim, eu falei que eu fiz 1 milhão de faturamento em pouco tempo, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Essa é a verdade. Eu não sabia analisar métricas, por exemplo. Eu sabia fazer campanhas, eu sabia colocar orçamento se tivesse dado bom, mas eu não sabia analisar métricas, sabe? Porém, as vendas naquela época, 2021, era um pouco mais fácil do que hoje. Até porque o mercado, ele fica mais sofisticado. Isso é normal, isso é bom. As métricas são mais caras também, né? Pra poder... Exato. Antigamente o Facebook, tu botava R$1.000 e te devolvia 20 de venda, 30 de Exatamente. venda. Hoje em dia, às vezes te devolve prejuízo. Exatamente. Mas, assim, uma boa notícia é que eu tenho certeza que sim, porque hoje em dia eu ensino. Então, as pessoas, elas continuam tendo bons resultados. Sim. Eu recebi ontem uma mensagem de uma senhora chamada Suzy, tá no meu Instagram. Cadê o celular dela, gente? Produção? Chamada Suzy, tá no Instagram. Postou hoje, ela deve ter... Eu não vou chutar a idade dela, tá? Que a gente gosta de áudios ao vivo. Boa. Não, ela foi uma... Ah, tá no outro. Mas cadê o meu outro celular? Ou descarregou? A mulher Mas, de enfim. 2 celulares, pessoal. A mulher... Tava no... Ela me marcou nos meus... Ela marcou hoje nos isso. Eu vou repostar pra vocês verem. Depois vem lá o Insta dela. Mas ela colocou ali... Poxa, ela já tá tendo as primeiras vendas. E ela começou há 1 mês. Porque a mentoria tem teve esse período de tempo. E é uma senhora. Legal isso. É uma senhora. Então, assim... Eu tenho certeza que se qualquer pessoa que começar hoje... Eu não só tenho certeza... gente queira também, né? Exatamente. E esteja disposta a sacrificar alguma coisa, sabe? Eu acho que esse é o princípio, assim. Porque, mais uma vez, existiu muito sacrifício. Existiu muito... Quando eu falo que eu não levantava da cadeira e que eu não via a luz do sol, eu tô falando que teve momentos da vida da minha filha que eu não participei. Que quando... ela estava acordada, meu esposo precisava sair com ela de casa para eu conseguir ouvir a aula e colocar em prática. Coisas que eram muito importantes, sabe? E passar noites em claro, e aí de manhã, às vezes, eu não conseguia ficar com ela. Então, é claro, né? Eu só consegui fazer isso porque tinha o apoio de uma outra pessoa trabalhando junto, né? Por trás das câmeras em si. Mas, hoje em dia, o que eu vejo existe a mesma... O mercado tem a mesma potência. O dropshipping em si não é um mercado que vai saturar, porque ele só é um meio de negócio e a pessoa que compra na sua loja não sabe se é dropshipping, se é um dropshipping, eu costumo dizer que ele é só o modelo de negócio, né? O que manda ainda continua sendo a oferta e a criatividade do empreendedor que vai começar, né? Eu acho que até um dado muito legal que tu falou, quando tu começou, tu não tinha caixa para poder investir em tráfego, né? Porque pegou todo o dinheiro que você recebeu lá, comprou o curso, 0 caixa para poder botar em tráfego pago, né? E eu achei muito legal a estratégia muito criativa de conseguir um CPA muito barato com uma parceria que te gerou um caixa inicial aí sim para você ter o poder mais de testar produtos, né? Que é muito interessante.
às vezes a gente olha muito assim, tráfego pago, não precisa disso, Queima disso, muito disso. dinheiro. É marketing digital. Marketing digital não, basicamente é um marketing. O digital é apenas um caminho, né? Tem um rapaz que Isso. fala muito isso pra gente, né? Nosso querido Até Samurai. no nosso podcast do Samurai, ele fala muito disso, né? O marketing é o marketing. O digital é o caminho. Através de parcerias ali, através de tráfego pago, impulsionamento, que O seja. marketing é muito mais amplo do que o E marketing essa digital. abordagem de tu pegar e ali tu fazer a parte de impulsionar, levantar um caixa de uma forma orgânica, nesse tráfego meio que orgânico ali, é o que te credenciou poder ter mais volume para você poder investir mais em tráfego. E eu acredito que o orgânico também, não sei se tu pensa nisso também, foi um divisor de águas para você também começar, né, e impulsionar os primeiros resultados, né? Sim, não, com certeza. É. Com certeza. Foi um dos principais pontos, que é o que nos deu fôlego para impulsionar todo o restante. Mas, assim, gente, e aí não só para quem tá começando agora, mas até para quem tá no mercado, assim. Eu tenho certeza, estando no mercado, que as pessoas não querem se sacrificar tanto, sabe? Sei. E por conta disso, deixam de ter resultado, ou abandonam o mercado, ou vão para outro caminho. Mas é justamente pela questão... Porque, assim, sinceramente, a questão de sacrificar, principalmente depois que você, para quem tá no mercado, já viu o dinheiro, não é confortável. E para quem não tá no mercado e quer estar só pelo resultado em si, sabe? Mas o resultado em si, sem um propósito, ele pode ser abandonado muito fácil. Então, qual era o meu propósito ali naquele momento? Quando eu comecei. Inicialmente, era a questão lá da saúde, né? Da saúde da minha filha. Primeiro ponto. A gente conseguir comer mais fígado por mais 1, 2, 3 meses, se necessário. Agora, a questão da saúde é urgente. Então, eu tinha uma questão que envolvia saúde. Ponto. Outra coisa, eu sempre tive prazo para mudar a minha vida. Eu não gostava de... Poxa, eu não gostava de ter uma geladeira, eu não gostava de ter coisa do lixo na minha casa. Eu não gostava de não poder ter uma panela nova, por exemplo, sabe? Ou de não conseguir guardar alguma coisa na geladeira. Então, eram coisas assim que me deixavam... Mas quando eu falo que eu não gostava ao ponto de me deixar muito mal. Então, assim, olhar para tudo isso, ou olhar para aquilo que eu vivia, me trazia indignação ao ponto de me tirar da zona de conforto e estar disposta a um sacrifício. Justamente porque eu não tinha mais para onde ir. Tipo, não existe outra chance. Eu aprendi a vender sem estoque, não tinha como eu pegar esse tempo que eu tinha aprendido para ir aprender a ser afiliada, aprender a... Pular de galho em galho, né? Deu o primeiro problema, deu ruim, aí, não, deixa eu ter... Essa aqui não dá certo, vou para outro lugar. Exatamente. Eu não tinha esse tempo, eu não tinha essa energia. Tudo que eu tinha foi a primeira coisa que eu tive contato, que é vender sem estoque. Automaticamente é naquilo que eu tinha que dar certo. Então, hoje, o que eu sei fazer é vender, né? Então, hoje em dia, poxa, a gente tá com dificuldade de ter uma margem de lucro alta no Brasil. O que a gente faz? Vende fora. O que a gente pode fazer para melhorar no Brasil? Tráfego com influencer também. Um ponto que a gente continua fazendo, um ponto que eu sigo ensinando. Outras coisas que vão melhorar a margem de lucro. Poxa, trabalhar com uma loja mais estruturada. Joga um brand nessa loja, faz criativo próprio. Enfim, a gente sabe que existem muito mais caminhos de fazer dar certo. Só que todos esses caminhos exigem o sacrifício. Ninguém está disposto a sacrificar. E esse é No início você é o copy, pedra você de é o tropeço. design, você é o tráfego, você acaba Meu sendo Deus, tudo, gente, né? tá acabando o podcast, parece que recém começou. Não parece? Não, a gente vindo pra cá, né? O Michel disse assim, não, é 1 hora de papo, a gente tem que organizar, né? Porque pra não ficar chato, não sei o quê. Não precisamos nos preocupar, querido. Vamos continuar com 5 minutos. Segura, né? Segura. Mas aí, aproveitar esses 5 minutos pra gente falar
que, bom, tu saiu de missionária, daí agora tu é uma mulher empreendedora, mas tu continua ajudando, né? Porque agora tu é mentora. Conta um pouquinho desse processo. Então, eu falo que dar mentoria é a coisa que eu mais gosto de fazer. Porque me traz vida, assim, de verdade, sabe? Eu gosto muito das lojas, mas as lojas me trazem dinheiro. E eu gosto muito de dinheiro. Quem não gosta? Mas ensinar me traz muita vida, assim, muita vida. Exemplo, gente, quando eu dou aula, a minha aula dura 10 horas corrida, ao vivo, online. Não é verdade? Tá lá, ó, Fala aí, assim, produção. 10 horas. 11. Eu já comecei a dar aula, às vezes, 7 horas da noite, terminou 6:30 da manhã. Tipo, corrido, com todo mundo lá. Vai ficando só o sobrevivente, né? Vai Os ficando interessados. É aquela coisa, sobreviventes, fica só sobreviventes. quem quer de verdade, né? Então, assim, hoje, ensinar é um dos pontos que eu basicamente consegui só, usando o termo que a gente já fala, lateralizar. É algo que eu já fazia, né? Eu já ensinava nos presídios, nas escolas, nas igrejas, nos abrigos. E hoje eu ensino a empreenderem no digital, porque hoje é o que eu faço. Então, existe esse ponto de estar fazendo aquilo que eu já fazia antes. E a outra questão é saber que é algo que automaticamente vai impactar também na vida de outras pessoas. De verdade. Eu não sei se eu conseguiria se eu não tivesse comprado o curso. Tipo, só pesquisando no YouTube, eu acredito que não. Porque eu não sabia nada. Então, era muito vago. Tipo, no YouTube pode ter tudo, mas eu não sei a ordem de tudo. Eu não sei o que procurar. Ai, eu sempre fico nessa, né? Porque tem um pessoal que fala assim, né? Ai, não sei tal coisa. Cara, procura no YouTube, deve ter vídeo de não sei o quê. Cara, mas é que tu não tem a ordem. É uma delícia tu entrar num curso ou numa mentoria e aquela pessoa dizer assim, Mais ó... importante escolher bons mentores. Bons também. mentores, obviamente, porque a gente sabe que hoje na internet, né, todo mundo que tem algum tipo de conhecimento pode virar mentor, e é Sim. super legal também, mas é legal estruturar uma mentoria que realmente ajude a pessoa, porque o legal da mentoria é isso, né, tem alguém dizendo assim, vamos começar por aqui primeiro, e aí depois, porque que é muito bom, né, gente, pra quem tá começando. Se vê pelos resultados também, né? Teus alunos aqui tem um pessoal aqui também, né? Que a gente Estamos com os alunos não dela pode aqui. ali revelar agora, a gente vai falar em algum outro momento, mas a gente vê ali o resultado das mentorias, assim, do mentor. O resultado do mentor é a evolução dos seus mentorados, né? Ver a galera tendo um resultado também, isso é muito legal. Não um resultado também qualquer, né? Mas um resultado bem constante, de maneira honesta, isso é muito legal também. A galera tem muito resultado, assim. A gente foi num encontro em Angra dos Reis, a gente faz os encontros em Angra dos Reis. Tinham, se eu não me engano, 28 pessoas. E, gente, eram 28 pessoas faturando 1 milhão, 1,5 milhão por mês, constantemente. E pessoas também lateralizando para outros países, que é uma coisa que eu falo. A gente está no digital, a gente não precisa... a gente não tem o limite de vender só no Brasil, a gente pode vender onde a gente quiser. Então, automaticamente, é inteligente que você faça isso. Então, ali a gente tinha pessoas vendendo no Brasil, vendendo fora do Brasil, vendendo no Chile, na Europa, nos Estados Unidos. Então, tem uma galera com muito resultado. Agora, em setembro, a gente foi para Dubai. Então, fomos o primeiro encontro do digital, assim, de mentorado. A gente fez... Lá em Dubai? A gente fez em Dubai. Foram Muito chique essa mulher. algumas pessoas para Dubai, todos mentorados, todos também faturando muito bem. Então, assim... É das coisas que eu mais gosto de fazer, de verdade, assim. E automaticamente é algo que é muito gratificante também, porque a gente faz muita conexão. Tipo, muita conexão. Os meninos... Nossa, eu gosto demais. Gente, os meninos eu já recebi ligação de manhã, tipo, eu acordando, um menino me perguntando o que eu achava, se ele comprava um Porsche ou não. Sim. Imagina o orgulho. Não sei, o que você acha? Não, pô, compra uma Velar. Então, assim, a gente fica muito próximo, sabe? Eu sou sócia de mentorados, eu já fui fiadora de apartamento, de aluguel de mentorados, assim. Então, a gente fica muito próximo, muito próximo. Como eu falei, é algo que eu
eu gosto muito de fazer e vira vínculo, assim, sabe? De verdade. Ai, que delícia de escutar, que delícia a tua história. Acho que toda vez que eu tiver meio assim, ai, não sei o que fazer da minha vida, tô chateada, eu vou escutar, eu vou voltar nesse podcast, escutar a tua história, porque foi incrível de escutar. Ver uma história de resiliência, uma mulher resiliente que tá aqui nesse mundo com o propósito de ajudar as pessoas. Isso é muito lindo de ver. Parabéns, assim, pela tua história. E é isso, vamos ficando por aqui, infelizmente. Eu sinto inveja de mim porque eu vou continuar com a Julie. Então a gente ainda vai conversar muito mais. Mas a gente vai marcar um outro podcast com ela. E te agradecer aqui a presença. E é isso, gente. Tu tens, assim, uma última coisinha que tu gostaria de falar? Algum conselho pro pessoal? Vou falar minha frase, tá? Fala. Quem sabe? O Michel, você deve saber, Michel. Eu tô com TDAH forte hoje. Ó, eu falo que o mundo é dos fazedores. Os fazedores. O mundo é dos fazedores. Então, assim, independente do lugar que as pessoas estejam ou da área, eu acredito que, de fato, o mundo é de quem faz, sabe? Então, foi o meu pontapé pro digital, né? Eu teria várias objeções para entrar ou não, uma vez que não era a minha área. Mas tinha um propósito, fiz. Hoje em dia a gente continua fazendo. Hoje em dia a gente está em volta de pessoas que estão fazendo. É isso que eu tento trazer de treinamento e inspiração para as pessoas à minha volta de fazer. Então, se eu posso deixar uma coisa, é que o mundo é dos fazedores e é fazendo que se alcança. Então, deixa eu falar com os fazedores que estão aqui hoje, com a gente até o final. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu quero pedir muito que vocês sigam o nosso podcast, sigam o nosso Instagram, @dompagamentos. E sigam a nossa convidada, Julie, por favor. Seu arroba. Qual é o teu arroba, Julie? Julie E-commerce. Julie E-commerce. Isso, pega o E do Julie e vira e-commerce. Isso. A gente coloca no rodapé ali. Isso a gente vai colocar aqui na legenda, na descrição do vídeo. E é isso. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau, gente!